Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um filme que foi relançado agora para comemorar seu aniversário de 25 anos e que, quando foi lançado originalmente, fez muito sucesso, fez recorde de bilheteria e recebeu 11 Oscars dos 14 a que foi indicado. Estou me referindo aqui ao filme Titanic. Aliás, se você desejar buscar essa cópia, ela vale a pena porque aqui é um Blu-ray duplo e o segundo disco tem muitas informações, making of, cenas deletadas, informações sobre o Titanic, né, o navio que naufragou, e é bem interessante assistir esse conteúdo. Mas antes de falarmos da história do filme, eu queria aqui resgatar um pouquinho da história desse navio. O Titanic era propriedade da White Star Line, que encomendou um navio no dia 17 de setembro de 1908 e ele ficou pronto em maio de 1911. A sua viagem inaugural, contudo, foi marcada apenas para o ano seguinte. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic saiu de Southampton, no Reino Unido, com direção a Nova York, nos Estados Unidos. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura. A sua arqueação, que é a medida do volume interno do navio, era quase 46 mil toneladas. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros, que eram separados em 3 classes. Além disso, ele também carregava correio. O navio custou 7,5 milhões de dólares em valores da época e era o maior transatlântico construído até então. Em relação à segurança contra naufrágios, o Titanic estava equipado com 20 botes salva-vidas. 14 deles tinham capacidade total para 65 pessoas. Havia também 2 cúteres, que eram uma espécie de pequeno veleiro, que dava para acomodar 40 pessoas, e 4 botes desmontáveis que conseguiam levar 47 pessoas. Então, os 20 barcos, de salva-vidas poderiam conter 1.178 pessoas, ou seja, 1/3 da capacidade total do navio. Aparentemente é um número pequeno, mas para os dados da época era um número mais que o suficiente, porque se pensava o seguinte: um navio daquele porte não afundaria imediatamente. Então seria muito possível que os barcos pudessem fazer um traslado, indo e voltando, buscando passageiros, indo para um navio de resgate, por exemplo. Em sua primeira e única viagem, o Titanic contava com 1.316 passageiros, sendo 325 na primeira classe, 285 da segunda classe e 706 da terceira classe. A viagem transcorreu com muita tranquilidade até a noite de 15 de abril de 1912. Nessa noite, por volta de 11h30 da noite, a maior parte dos passageiros estava dormindo, o Titanic estava viajando a uma boa velocidade de 21,5 nós, aproximadamente 41 km por hora. Nesse momento, na gávea do mastro principal, fazendo vigilância em relação ao mar, a perigos como icebergs, estavam o Frederick Fleet e o Reginald Lee. Era uma noite extremamente escura, não havia nuvens no céu e nem lua, porque quando o mar está calmo, como naquela noite, sabe-se hoje que é sinal da presença de icebergs por perto. Mas naquele tempo, isso não era conhecido. Por volta de 11h40 da noite, o Fleet e o Lee avistaram um iceberg que estava diretamente na frente do navio. O Fleet tocou o sino de alerta e telefonou para a ponte informando sobre o perigo. O oficial que estava na ponte, por sua vez, repassou o aviso para Murdoch, que era o primeiro oficial, que ordenou uma parada total nas máquinas e que o navio virasse para bombordo, ou seja, para a esquerda. O problema é que o navio daquele porte não parava imediatamente e nem mudava de rota muito rápido. Então transcorreram 30 segundos até que o navio pudesse pausar os seus motores e mais 40 segundos ainda para que ele pudesse mudar de rota. E essa manobra não foi suficiente para escapar do iceberg. O iceberg rompeu todo o lado estibordo do barco, que começou imediatamente a afundar. Imediatamente o capitão chamou Thomas Andrew, que era o construtor do navio. Na verdade, ele havia construído as réplicas do navio Titanic, o Olympic, por exemplo. Então ele estava muito inteirado do que o navio poderia suportar. E quando ele percebeu o que estava acontecendo, a água entrando em muita quantidade no navio, ele imediatamente percebeu que o navio estava perdido. Havia aproximadamente 7 toneladas de água entrando no navio por segundo. Ou seja, 15 vezes mais do que as bombas do navio eram capazes de expelir. A conclusão óbvia foi: o navio vai afundar e temos apenas 1 hora para isso. Avisos de SOS foram enviados para tentar encontrar algum barco nas redondezas que pudesse servir de apoio e salvar as pessoas, mas o único barco que estava nas redondezas e que poderia ter chegado a tempo para salvar as pessoas, ele tinha o rádio desligado,
porque era costume da época, depois que o dia de trabalho acabasse, o operador de rádio desligava o rádio e ia dormir. O outro navio que atendeu a esse pedido foi o Carpathia, mas ele estava muito distante. Ele só chegaria no local cerca de 4 horas mais tarde. Então o caminho foi os botes salva-vidas. Porém, como falamos no início, não havia botes para todas as pessoas. Então, muitos morreram. Sobretudo os da terceira classe, que ficaram presos no navio, porque foram muitas vezes impedidos de subir para o convés, enquanto a primeira classe estivesse embarcado nos botes salva-vidas, ou então ficaram prisioneiros por causa da água mesmo. O número exato de mortos no naufrágio é muito incerto, porque muitos fatores são levados em consideração. Muitos corpos, aliás, não foram sequer recuperados. Uma estimativa proposta pela Junta Comercial Britânica afirma que houve 1.514 mortos. Como havia 2.208 pessoas entre tripulação e passageiros, e 1.514 foram dados como mortos, então apenas 694 sobreviveram. Corresponde a um pouco mais de 31% de todo esse universo de pessoas. Bom, é aqui que entra o filme do James Cameron. O James Cameron, para quem não conhece, é um cineasta muito produtivo e tem no seu currículo filmes sensacionais como Aliens, Exterminador do Futuro 1 e 2, O Segredo do Abismo, que aliás ele trabalha também em Fundo do Mar, toda a sequência de Avatar, como falamos agora há pouco, e esse filme em especial que é o Titanic. O diretor se envolveu muito ativamente na busca pelo próprio Titanic, pelo Titanic real. Inclusive, muitas imagens que são usadas no filme são fruto das suas pesquisas e da sua exploração nesse sentido. Além disso, ele também investe em produção de câmeras especiais para filmar debaixo da água. Então, seus filmes ganham muito realismo por causa disso. Titanic não foi exceção. O filme tem como tema central, certamente, o naufrágio do Titanic. Mas não é a única história que acontece ali. Na verdade, existe toda uma trama de romance entre a Rose, que é uma moça da classe mais alta da Inglaterra, que está indo para os Estados Unidos para casar, está prometida já em casamento, e o Jack, que é um pobretão, que inclusive ganhou as passagens do Titanic num golpe de sorte, jogando cartas. Os dois se conhecem no navio, o romance inicia e temos a nossa história. O filme, como eu disse, ganhou muitos prêmios. Ele foi indicado a 14 Oscars e ganhou 11. Dentre eles, melhor filme, melhor diretor, melhor edição, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som, melhores efeitos sonoros, melhores efeitos visuais e melhor canção original. Bom, eu contei toda essa história, tanto do navio real quanto do filme, primeiro para incentivar você a conhecer essa história e assistir o filme caso você não tenha assistido. Aproveita que está no cinema, vale muito a pena. Mas também para falar um pouquinho sobre um assunto que vez ou outra aparece relacionado ao Titanic, que é a ideia de que Deus afundou o navio. De onde surgiu isso? O mito na construção do navio afirma que alguém da própria White Star Line disse que o navio era inafundável. E nas palavras dele, supostamente, ele teria dito: nem Deus afunda esse navio. Isso não é verdade, essa frase nunca foi dita, mas gerou uma espécie de explicação meio teológica, religiosa, para aquele acontecido. Aparentemente, qual é a ideia aqui? Deus teria ficado muito chateado, muito irritado, quando o desafiaram, dizendo que nem Deus, nem ele afundaria aquele navio. Então, para provar que era Deus, ele decidiu afundá-lo. O sociólogo britânico Richard Howells diz o seguinte a respeito desse assunto. É um mito retrospectivo, e isso faz com que seja uma história melhor. Se um homem, em seu orgulho, constrói um navio inafundável, como Prometeu roubando o fogo dos deuses, faz sentido mítico perfeito que Deus esteja tão irritado com tal afronta a ponto de afundar o navio com tudo dentro. Contrariamente à interpretação popular, a White Star Line em momento algum fez quaisquer reivindicações substantivas de que o Titanic era inafundável, e ninguém realmente falou sobre o navio ser inafundável até depois do acidente. Eu queria pegar esse ponto aqui, porque para mim é importante do ponto de vista teológico, porque essa imagem de um Deus que afunda navios para provar que ele é Deus, permanece em maior ou menor grau dentro das nossas realidades eclesiásticas, das pregações que ouvimos e, pior, da nossa própria cabeça. Nós pensamos muitas vezes que Deus é um ser assim. Exemplo recente do que eu estou falando, passamos por momentos difíceis da pandemia causada pelo Covid. E eu me lembro que no início da pandemia, nos primeiros meses, foi colocada a culpa de todo aquele acontecimento num desfile de escola de samba que teria mostrado Jesus apanhando do diabo.
E aí os memes que foram criados diziam mais ou menos o seguinte: você acha que essa conta não chegaria? Ou seja, nessa lógica, Deus teria ficado igualmente afrontado com essa imagem e, em função disso, teria decidido castigar a população. O que, aliás, é muito estranho, porque isso pressupõe que Deus assiste carnaval e é péssimo em geografia, porque para castigar o Rio de Janeiro ou São Paulo, ele decide castigar a China, passando pela Europa inteira, Estados Unidos e depois vindo até o Brasil. Estranho. De forma mais recente, vimos aqui os terremotos que aconteceram na Turquia e muitos cristãos, em especial, dizendo que aquilo era a mão de Deus agindo para castigar povos ímpios. Ora, todas essas percepções têm uma coisa em comum, que é a ideia de que Deus é um ser mimado que, para defender o seu poder e a sua autoridade, decide usar força para matar pessoas. Então imagine a cena, alguém diz, nem Deus afunda esse navio. E aí, que nós temos como resposta divina, eis a imagem projetada na sua tela. Um dedo divino descendo do céu e afundando aquele navio e matando aquelas pessoas. E aí embaixo a frase dizendo, cuidado, com Deus não se brinca. Ora, que tipo de divindade é esta? Essa é a principal pergunta desse vídeo, porque a partir da imagem de Deus que nós construímos, nós vamos gerar toda uma teologia, toda uma eclesiologia e toda uma forma de ser e portar-se no mundo. Então, se diante de nós há um Deus vingativo, mimado, irado como esse, ora, como será a nossa vida diante desse Deus? Como ter prazer numa relação com um Deus assim? Como ter a alegria de encontrar um Deus dessa natureza? Afinal de contas, se é para levar em consideração esse medo de ofender a Deus, ora, todos nós ofendemos a Deus, vez ou outra. Nosso procedimento não é perfeito. E aí Deus olha para nós e nos vê com esse olhar irado, com essa face repleta de mimos, repleta de egocentrismos? Será que é assim que funciona? Pois bem, todo esse vídeo aqui é para dizer o seguinte: não, essa imagem de Deus como um Deus vingativo, irado e mimado é uma distorção do Deus que Jesus apresenta nos evangelhos. Se a gente olha para Jesus, a forma como ele entende o Pai, como ele entende Deus, é muito peculiar. Ele diz, por exemplo, que Deus é aquele que faz o seu sol vir sobre gente boa e gente má, sobre justos e injustos. Ele faz a sua chuva cair sobre todos e todas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos com a mesma graça que lhe é peculiar. Mais ainda, o Deus que Jesus anuncia não pode ser representado como um Deus irado, vingativo ou mimado, mas sim como um Deus amoroso que é expresso na parábola do filho pródigo. Temos um vídeo aqui no canal sobre isso, aliás. Mas em outros termos, vinculados agora à carta joanina, a carta de João diz com todas as letras a definição para Deus. Então, se a gente quer saber como Deus é, por que nós não ficamos com essa palavra que a carta joanina descreve tão bem? A primeira carta de João descreve Deus dizendo que Deus é amor. E ponto. E ponto. Não há nenhuma afirmação após essa. Deus é amor e ponto. Mas nós colocamos vírgulas a esse amor porque, para nossa percepção, o amor de Deus é insuficiente e precisa ser corrigido com alguma coisa. Precisa ser corrigido com a vingança, precisa ser corrigido com a justiça divina, que na verdade é muito mais a nossa justiça travestida de divindade. Precisa ser corrigido com a ira ou com qualquer outra coisa, porque para nós o amor não é suficiente. Então nós dizemos, Deus é amor, mas... E aí essa conjunção adversativa diz tudo. A gente está dizendo o seguinte, basicamente. Deus é amor, mas não creia nisso não, porque o que vale é o que eu vou dizer agora. E aí o que vem em sequência, normalmente são coisas do tipo, Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E na verdade, gente, eu garanto a vocês, tudo que está depois dessa vírgula, tudo que é dito depois da frase Deus é amor, fala muito mais acerca de quem fala essa frase, do que do próprio Deus. Então, se a pessoa diz, Deus é amor, mas é fogo consumidor, é porque no fundo, ela morre de vontade de ver fogo caindo sobre as pessoas que ela não gosta. Quando a pessoa diz, Deus é amor, mas é justiça, é porque no fundo, ela entende justiça como retribuição a partir das suas próprias perspectivas. Então, Deus se torna, nessa lógica, uma espécie de capanga
e nós somos mafiosos que ordenamos que ele faça alguma coisa contra alguém para promover a sua justiça. Deus é amor e ponto. E isso implica em rejeitar quaisquer outros predicados que põem em dúvida essa essência divina, como se o amor fosse insuficiente, ou como se precisasse ser corrigido pela justiça, pela ira, ou mesmo pela vingança. Tal desconfiança do amor revela um profundo medo, e onde há medo, o perfeito amor ainda não chegou, é o que afirma João. Então, respondendo à pergunta do vídeo, foi Deus que afundou o navio? Não, é óbvio que não. Deus não é um agente por detrás da maldade que mata pessoas. Deus não é perverso, Deus é bom. E é muito triste que a gente percebe que essa leitura de um Deus vingativo, de um Deus irado, se esconde por detrás de teologias, como por exemplo o calvinismo. Os hipercalvinistas que andam por aí, que são mais calvinistas do que Calvino jamais sonhou em ser, pensam que Deus estabelece o mal, Deus manda tsunamis, Deus manda terremotos, Deus afunda navios, só para provar que ele é soberano. Que espécie de divindade é essa? Que espécie de Deus seria esse? Que espécie de adoração nós poderíamos prestar a uma divindade assim, que se assemelha muito mais às divindades pagãs que aceitavam sacrifícios humanos? Não, Deus é amor e ponto. Reconheça isso, confie nisso e repouse a sua vida sobre essa afirmação. No seu excelente livro, Repensar o Mal, o teólogo Andrés Torres Queiroga diz o seguinte: por isso convém ter cuidado com certas acusações de excessiva brandura, pensando que isso desmobiliza e que é preciso ameaçar com a justiça de Deus, quando não com a sua ira, ou pior, com a sua vingança. No fundo, isso seria um terrível antropomorfismo, que mede o amor divino com a estreita medida dos nossos medos e ressentimentos, ignorando que não existe força mais invencível que a do amor, nem compaixão mais ativa. Deus não precisa odiar para rejeitar o mal com a santidade infinita do seu ser. Nem sequer deixa de amar o verdugo, mas com toda a força da graça continua trabalhando-lhe o coração para o converter. Por isso, a atitude verdadeira, a que deve moldar a nossa reação espontânea diante do mal que nos fere, é a de ver a Deus já do nosso lado, compadecendo-se do nosso sofrimento, oferecendo a sua ajuda, mobilizando todos os recursos, solicitando a nossa liberdade para, colaborando com Ele, responder do modo mais adequado possível. No mundo em liberdade, o mal é uma possibilidade. Mas diante do mal, Deus se coloca ao lado do ser humano contra o mal. Então, Deus não é o agente do mal no mundo. Deus não afunda navios para provar que Ele é divindade. Deus não manda terremotos para provar que Ele é Deus. Deus não é assim. Mesmo o Apocalipse não fala assim. Só mostra essa perspectiva quando é lido de forma literalista e com toques de terror. Mas o Apocalipse não busca apresentar terror nas suas páginas. Ele busca apresentar esperança. Procure aqui no canal, temos uma playlist falando sobre o Apocalipse. Assista esses vídeos. Vai lhe fazer bem. Porque nós temos diante de nós um Deus que é parceiro na nossa caminhada e não uma divindade oposta a nós. Essa é a ideia de toda a lógica do cristianismo. Por isso que o teólogo belga Adolphe Guéchet, numa das suas obras, diz o seguinte: seria muito interessante que depois do livrai-nos do mal, fosse acrescentado no fim do Pai Nosso, livrai-nos do medo. Assim como em relação à fatalidade, o cristianismo é um anúncio de não viver o temor e não nos deixarmos conduzir por ele. Dessa relação totalmente nova e extraordinária com Deus, nasce um ser humano novo e libertado. Quando São João define Deus como amor, em 1 João 4, 8 e 16, trata-se, já nos damos conta disso, de uma verdadeira transgressão a todas as ideias habituais sobre Deus. Eis que Deus já não é um Deus que ameaça. Olhar para Jesus e perceber que ele revela Deus a nós, segundo a própria teologia cristã, é nos encontrarmos com Deus, que não tem pedras nas mãos para nos jogar no rosto, nos acusando de pecados, mas sim é um Pai acolhedor, perdoador e repleto de amor e alegria. Se nós conseguíssemos desenvolver essa ideia em nossas pregações, em nossas igrejas, em nossas percepções sobre o sagrado, em nossa espiritualidade, aí sim o Evangelho seria o que o Evangelho nasceu para ser, uma boa notícia. E boa notícia porque é repleta de amor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero lembrá-los que domingo que vem, dia 26 de fevereiro,
teremos aqui à noite um encontro especial, uma live falando sobre O Sobrinho do Mago. Então, programe-se para participar. Se você não leu ainda o livro, procure ler o livro nessa semana. Aproveite esse período de carnaval para fazer isso. E nós nos encontraremos aqui domingo que vem, à noite, às 9h30 da noite, para uma live para conversarmos a respeito. Então, aguardo você. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.